Local. Segunda-feira, boa tarde, seja muito bem-vindo. A oncologia e o poder da afetividade foram discutidas este fim de semana em Santa Maria da Feira. É uma notícia que acompanhamos aqui no programa do Teu Território, onde falamos ainda do livro Fátima no Coração, dedicado aos mais novos. Desde 7 de junho, que já é possível aos pequenos criadores voltarem a enterrar as carcaças dos animais, mas agora apenas ao que se encontrem em áreas remotas. Uma divisão que está a gerar polémica em Trás-os-Montes. Os criadores chamam mesmo esta medida de economicista e injusta. Ainda não tinha entrado em vigor e já algumas vozes se elevavam a questionar esta nova medida do Governo, que vai permitir uma poupança de 12 milhões de euros. Dias depois, e já com esta nova medida uma realidade, é das áreas consideradas agora de remotas que chegam a algumas contestações. A medida e o diploma foi tida, na nossa opinião, só como um ponto de vista economicista. Este diploma faz com que seja o criador a ser responsável pela destruição dos cadáveres dos animais da sua exploração. Nós compreendemos que pode haver necessidade de aumento de algumas receitas da parte do Estado para suprir ou para fazer face às despesas. Mas isso terá de ser feito sempre numa equidade. Tem de ser igual para todos. Não pode criar cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Esta medida vem dar isenção da antiga taxa cobrada pelo sistema de recolha e permite aos produtores de determinadas áreas do país voltar a enterrar as carcaças dos animais. Em Bragança há 12 concelhos, 8 deles considerados de áreas remotas. A União de Agrupamentos de Defesa Sanitária de Trás-os-Montes alerta para questões de concorrência entre os produtores da mesma região. É evidente que aqui há uma questão de injustiça. O que me parece a mim é que os critérios são muito vagos. O diploma fala em critérios onde se assentaram para tomarem esta decisão, mas são tantos os critérios que é difícil acertar exatamente qual a razão objetiva para que uns fossem incluídos e outros excluídos. E acontece que isto distorce a concorrência na nossa perspectiva, ou pode vir a distorcer, e pode ter problemas de constitucionalidade, porque está a tratar cidadãos do mesmo país de forma diferenciada. Esta medida entrou em vigor a 7 de junho e surge porque o risco de contágio da doença das vacas loucas foi reduzido para um nível baixo. E como lhe disse, no arranque deste programa, vários especialistas de saúde estiveram reunidos em Santa Maria da Feira para debater a situação atual e o setor e o avanço tecnológico no que a oncologia diz respeito. Ficou aqui provado que nunca foi tão evidente que o afeto manifestado pelo homem consegue estar ao nível benéfico do tratamento superior às máquinas. Quando falamos de inovação e tecnologia na saúde, Portugal continua a ser um bom exemplo, graças a uma rápida adaptação ao mundo digital. Nesta conferência de Santa Maria da Feira, antigos e atuais governantes manifestaram a sua satisfação pelo trabalho que tem sido desenvolvido no setor da saúde. Temos aqui uma excelente oportunidade de exportar os nossos serviços de saúde, tal como exportamos o turismo. É que na medida em que as pessoas vêm cá, não somos nós que vamos vender para os outros mercados, mas são os clientes estrangeiros que vêm a Portugal. Na oncologia, muito se tem feito ao longo dos últimos anos. A constante evolução dos tratamentos e a utilização de novos recursos no combate às doenças oncológicas ainda pesam bastante na balança governamental. A doença tem evoluído, mas também as terapêuticas também têm evoluído. A capacidade de diagnosticar e tratar também tem evoluído. Sucede, contudo, que os custos dessa evolução são muito elevados e é importante que a sociedade faça essa discussão para, no fundo, definirmos quais são os padrões que devemos seguir na decisão de oferecer e disponibilizar as novas terapêuticas aos cidadãos do nosso país. O desenvolvimento tecnológico é responsável por ganhos significativos em saúde e que se impõe recolocar o cidadão no centro do sistema. É urgente promover uma solução integrada, mais efetiva e sustentável. A tecnologia que está cada vez mais no nosso dia-a-dia e na oncologia cada vez mais, porque nós temos muitas terapêuticas inovadoras e que temos que dar acesso às pessoas. Nós não vamos conseguir fugir à evolução da tecnologia. Nós temos que acompanhar a evolução da tecnologia, mas temos que a saber acompanhar. Ou seja, temos que introduzir o nosso fator humano na tecnologia. E este é que é o segredo que nós temos que salvaguardar. Maria da Glória, doente oncológica, realça a importância do afeto
nas horas mais difíceis dos tratamentos. Eu defendo sempre a parte da humanidade, a humanização. O beijo, a máquina não o dá. O abraço, a máquina não o dá. A mão é importante. Nós não somos números. E muitas vezes somos tratados nesta doença, no hospital, por números. No mundo cada vez mais global, também no tratamento da saúde oncológica, colocam-se outros novos desafios. Vamos dedicar-nos também a atividades na área da prevenção e na área da reabilitação, de maneira a conseguirmos prestar cuidados e ajudar as pessoas a terem cuidados de saúde de uma forma global, que vão desde a parte da prevenção e da promoção da saúde, até a sua fase mais avançada de reabilitação e até de cuidados paliativos também. Os cuidados de saúde são a chave do sucesso, contribuindo decisivamente para a produtividade, a empregabilidade, a saúde social e a eficiência e equidade do sistema de saúde. Fátima no Coração é o mais recente livro dirigido a crianças de José Manuel Ribeiro. É natural de Oliveira de Azemães e é um gosto tê-lo connosco aqui em estúdio, aqui no Mundo Local. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um gosto muito grande estar consigo. Agora já trabalhou com diversos ilustradores, vários projetos que já muito ultrapassam os dedos das mãos e agora avança aqui com esta obra, uma obra que de resto também integra o centenário das aparições de Fátima, certo? Certo, esse livro surgiu exatamente pelo convite do Santuário de Fátima. Não foi eu que tomei a iniciativa, foram eles que me contactaram para escrever o livro. A propósito do centenário, penso que é um bom instrumento para as crianças. O Santuário, entretanto, publicou um livro para o público juvenil, da Maria Teresa Gonzalez, e pediu-me a mim para escrever essa história. Não me puseram condição nenhuma. Ou melhor, disseram-me que naturalmente o livro tinha de ser para crianças e tinha de algum modo de falar de Fátima. E o mote que desenvolve neste livro são exatamente 3 crianças que vão então numas férias com a avó, com expectativas muito baixas à partida, certo? Exatamente. Claro, as crianças vão sempre para Fátima, então rezar, descansar, acharam aquilo muito, muito estranho. E nisso é importante que sejam 3 crianças, primeiro porque o livro se destina às crianças, e em segundo lugar por estabelecer um certo paralelismo com os pastorinhos. Certo, as crianças precisam dessa identificação muito direta. Claro. Depois a avó, que é assim aqui uma figura geracional e uma instância afetiva, lá diz, vamos a Fátima e depois logo vemos. Ao chegar lá, o que é que ela faz? Ela propõe-lhes um jogo. E o jogo tem 3 etapas. Em cada dia ela oferece-lhes um cartãozinho com uma frase bíblica, que é assim como se fosse uma pista. Depois, a avó associa a essa pista um lugar. Eles vão visitar um lugar. A Capelinha das Aparições no primeiro dia, depois há um dia em que vão ver o resto do Muro de Berlim, vão fazer a Via Sacra, etc. E no final do dia, a avó propõe-lhes que eles façam um diário, género de um diário de bordo, um diário do dia. Um caderno de viagens, quase. Exatamente. E, portanto, isso funciona como um jogo. E os miúdos, assim, pouco a pouco, vão sendo introduzidos nesta dinâmica de descobrir os lugares, etc. E sentem-se, no fim, dizem que sentem-se em paz, que se sentem bem, que afinal descobriram Fátima, viram Fátima por uns olhos que ainda não tinham visto. E esse é provavelmente o maior reconhecimento que pode ter, não é, João? Mas perguntava-lhe como é que foi o processo. Não terá sido muito fácil, porque descodificar uma mensagem e algo que é tão complexo para descodificar para um nível etário mais baixo será também complicado. O que é que não pode perder, o que é que é acessório, fazer esta distinção será um exercício complicado. Sim, eu disse na apresentação que ocorreu no sábado passado em Fátima que o processo foi demorado e foi difícil. Foi demorado, em primeiro lugar, porque eu sei que quando o Santuário me pede para eu escrever um livro para crianças, quer que eu procure, de certo modo, apanhar, centrar-me naquilo que é a mensagem de Fátima, certo, não é? Portanto, era um desafio grande nesse aspecto. Sim, fiz um estudo, fiz uma investigação, tirei bastantes notas. Depois, o segundo desafio maior é como aplicar, como passar, como traduzir, diria como partir em miúdos, essa mensagem para os mais pequenos. Depois, o terceiro desafio é como pôr isso numa história, que foi talvez o que mais demorou. Eu devo dizer que para chegar a essa história eu escrevi previamente 3 histórias a modo de esboço. E já agora, se me permite, gostaria de dizer que a ideia dessa história da avó nasceu-me numa escola. Certo? Eu quando escrevi um texto, pedi a uma professora minha amiga se ela lia o texto para os seus alunos, para ver se eles captavam, se a linguagem era difícil, etc. E ela fez isso.
e depois disse-me, olha, venha aqui que os alunos têm coisas para lhe dizer. E eu fui lá e no meio da conversa houve um miúdo que disse, ui, isso é o que a minha avó me obriga a escrever a mim e à minha irmã num diário. E eu, naquele dia, a ideia ficou-me assim a germinar e depois, no caminho para casa, eu disse, olha, está aqui uma ótima ideia para aproveitarmos, a ideia de escrever no diário. Isso parece-me importante também por outra razão. Para não dizermos que a mensagem de Fátima é sobretudo ensino, é descoberta. Certo, é algo muito interior também, não é? Sim, que são os miúdos a descobrir. A avó não lhes faça nenhum sermão, não lhes diz não lhes faz nenhum discurso. É um a avó processo leva-os. E eu disse em Fátima que eu entendo que a mensagem de Fátima se impõe por si mesma. Não é preciso grandes coisas, basta estar lá. Basta irem, não é? E acho que também essa experiência de ir a Fátima, mesmo para as crianças, é... Sim, é uma experiência fundamental. É fundamental. Depois deste livro, provavelmente, ainda mais complementada fica. Sim, eu fiquei muito contente porque em Fátima, no dia da apresentação, ouvi algumas pessoas, entre as quais a Bolota, a ilustradora, dizer a próxima coisa que eu vou fazer é pegar no meu marido, nos meus filhos e virmos fazer o itinerário que ele propõe. Claro que fico contente. Esse é um grande desafio. Só para terminarmos a nossa conversa, porque infelizmente em televisão o tempo é sempre muito escasso, gostava de falar um pouco de todo o seu trabalho para trás, o que é que as pessoas podem também encontrar, para além desta obra, diria que fundamental para todos aqueles que acreditam em Deus e nesta mensagem de Fátima. Sim, eu comecei a escrever para crianças em 2008. Publiquei o primeiro livro, um livro de poesia. Eu costumo escrever três tipos de livros, de poesia, de histórias, e alguns que eu chamo de brincadeiras, que passam sobretudo pela recuperação de um património cultural e tradicional, que tem a ver com provérbios, adivinhas, trava-línguas, etc. Eu comecei a escrever para crianças e depois comecei a associar à escrita a visita às escolas. Eu gosto imenso de ir às escolas, porque é a possibilidade que eu tenho de me encontrar frente a frente com os meus leitores. E perceber o que é que se pode ajustar, Isso. Aquilo que eu lhe contei de ir mostrar o texto antes de o publicar às crianças, eu faço isso com alguma frequência. Eu devo dizer que há muitas histórias que eu escrevi que nasceram em escolas, ou de palavras, ou de perguntas, ou de expressões, ou de atitudes. Portanto, o contacto com as crianças é para mim uma fonte de inspiração muito grande. Por outro lado, eu escrevo para crianças porque não quero deixar morrer a infância em mim. Eu quero continuar a ser criança. E eu escrever para crianças é uma forma que eu tenho de me garantir alimentarmos essa nossa vontade. Eu partilho exatamente da mesma sensação, como saberá. Portanto, João Manuel Guerra, estou-me a agradecer. Foi um gosto muito grande estar consigo aqui no Mundo Local. Votos de muito sucesso para este e para todos os projetos que seguirão. Muito obrigada. Mais de 200 pessoas participaram este fim de semana em paredes de cora, vindos de várias partes do país, para aquela que foi a segunda edição do Lego Fan Weekend. Mais de 200 participantes dos mais variados países rumaram até paredes de cor para um dos únicos 3 eventos mundiais de fãs da Lego. Em 2015 a Lego veio cá, gostou e desafiou-nos para fazer um evento com outro cariz, ou seja, já não é um evento tanto ligado ao público, mas sim a outros fãs de todo o mundo. Nós temos, por exemplo, neste momento temos 5 ou 6 australianos, temos americanos, temos participantes de toda a Europa que vêm cá, além de expor também para um género de convenção, onde eles participam em workshops, apresentações, concursos, tudo para os fãs. Comprei uma revista da especialidade e vi que a Land Rover tinha terminado a produção da Defender. E achei por bem que ficasse marcado com esta construção e também é um bocadinho uma homenagem à Land Rover e a todos os aficionados da Camel Trophy, que também existe em Portugal. Quanto tempo precisou para concluir? Sim, eu terminei há cerca de uma semana atrás, portanto são 6 meses, 7 meses de construção. Apesar de ser um evento essencialmente para os fãs, centenas de curiosos e apaixonados pelas construções da Lego não perderam a oportunidade de visitar a exposição. Até agora, do que viste, o que é que gostaste mais? Gostei mais desta. Essa máquina é gira, não é? É. Que Legos é que tu tens em casa? Que tipo de construções é que fazes? Conta. Tipo naves, barcos, tipo quartéis. ¿Les gusta los Legos? Mucho, sí. ¿Hace muchas construcciones en casa? Hace muchas, sí, siempre que puede. Entonces, ¿le está gustando? Le está encantando, sí. Está con la boca abierta. ¿Qué le ha parecido hasta ahora la exposición?
¿A mí o a él? A los dos. Mateo, ¿qué te ha parecido la exposición? Bien. Bien, padre. Muy bien, muy bonita. O Lego Fun Weekend aconteceu pela segunda vez em Paredes de Cora, sendo este um evento que acontece também no Japão e, claro, na Dinamarca, de onde é originária a marca que continua a conquistar miúdos e graúdos. Já o Fórum Viseu viveu durante 4 dias um hospital de verdade, mas em tamanho pequeno. Aqui, dezenas de crianças puderam brincar aos médicos e pacientes e aprender a função do mundo da medicina. Um pequeno acidente de bicicleta simulado ao qual socorreram rapidamente jovens elementos da Cruz Vermelha. Um hospital dos pequenitos, onde trabalharam arduamente médicos e enfermeiros de palmo e meio. Estou a experimentar ser uma médica, mas na brincadeira. Já operei, Já puseste pensos? Já experimentaste isso? Já experimentei e já fizeste um ataque. Gostavas de ser médica quando fosses grande? Sim. Porque eu gostava de ajudar as pessoas. Eu quero ser médica quando for maior. Já fizemos um TAC e já tivemos a medir a tensão das pessoas. Assim conseguimos perceber um bocado melhor no que consiste a parte de ser médico. Isso. Aprendi a fazer o suporte básico de vida e estive aqui a brincar com o Dr. Doidoi. Aprendi a fazer uma cirurgia. Eu acho que é muito importante porque nos pode preparar para o futuro, pois há aqui muita gente que certamente quer ser médico. O cenário de um hospital foi montado a pensar nos mais novos, numa parceria entre a Casa de Saúde de São Mateus, a Cruz Vermelha e o Fórum Viseu. Temos vindo a fazer o que é um projeto da Casa de Saúde Solidária. Ou seja, todos os nossos enfermeiros, médicos, auxiliares dedicam-se a tentar explicar à sociedade, explicar aos pequeninos que ir ao médico, ir ao hospital não é assim tão mau, quer dizer, não há problema, de tentar-lhes tirar os medos, tentar tirar aquelas noções que eles têm de medos, essencialmente de medos, ou seja, desmistificar a ideia de ir ao hospital. Durante os 4 dias da iniciativa, dezenas de crianças aprofundaram, em jeito de brincadeira, conhecimentos sobre medicina e saúde. Dos mais novos aos mais velhos, a caminho de Miranda do Douro para celebrar a Festa da Amizade, que se realiza há mais de 15 anos consecutivos. Um concelho envelhecido que promove, desta forma original, a importância do envelhecimento ativo. Festa da Amizade, encontro de idosos do concelho. Este ano foram mais de 1.500. Os requisitos para participar incluem ter mais de 60 anos de idade, mas o mais importante, ter um espírito jovem e boa disposição, porque afinal, velhos são os trapos. É para idosos e para novos, mas, por exemplo, esta velha é um convívio. Conhecemos aquela gente que já conhecemos há 50 anos, ou 60, ou 70. Convívio muito bonito. É, menos a gente divirte-se um bocadinho, o melhor que seja. Havemos amigos que eram do nosso tempo, havemos assim, olha fulano, olha aquele era do meu tempo, e já como está, olha, isto estou eu. Esperamos para nós. E nós temos que vir enquanto pudermos, que é para animar e vermos uns aos outros, conversarmos nos tempos antigos e é uma alegria. É assim há 15 anos consecutivos. Miranda do Douro desafia os seus jovens da terceira idade a participar e o Santuário de Nossa Senhora do Naso acolhe o convívio e a festa anual, que já se tornou um autêntico ponto de encontro. Há aqui uma série de entidades que também permite que este dia seja um dia especial, por isso que eles também se revêem neste projeto e neste apoio, na sua vinda, na sua presença e também por, como eu dizia, também se divertir, não é? Porque também tem a parte de diversão, a parte de estarem as pessoas umas com as outras, por isso este dia é exatamente esta união dos concelhos, das pessoas, das freguesias. E se amanhã começa com uma missa campal e um almoço convívio, a tarde é dedicada à animação, onde não faltam talentos na dança.
Seguimos agora até Boticas, que recuou no tempo com a segunda edição da Céltica Festa Castreja. 2 dias de festa em que o Castro de Caravelhelos foi palco de uma homenagem ao povo celta com recriações do modo de vida de então. Prometo cuidar de ti, proteger-te e defender-te. Prometo ser-te fiel e estar sempre ao teu lado. Por ti, lutarei todos os dias da minha vida. Chegou o grande dia para Astrid e Brian, no dia em que juraram amor eterno e uniram suas famílias. Pretendemos demonstrar a grande união que temos como família e para juntar a minha família, que já tinha uma grande ligação, vou então agora juntar-me à família do Brian e orgulhá-los como pretendemos. Uma festa de casamento no Castro de Carvalhelhos sob a proteção do guerreiro Calaico, comandante das tropas que defenderam o Barroso. Veio para salvar então o povo de Barroso? Sim, um pouco. É um bocadinho arriscada. Porquê? Porque eles são destemidos nesse aspecto, não têm medo de nada. Personagens que foram vestidas e recriações que foram feitas na segunda edição da Céltica Festa Castreja no Castro de Carvalhelhos, uma das muitas heranças que o povo celta deixou a Boticas. O povo destemido e guerreiro do Barroso que homenageia e dá a conhecer a história dos seus antepassados. Este território teve uma grande importância já há 2500 anos e, portanto, nós, independentemente de querermos valorizar e preservar a nossa história, queremos fundamentalmente também mostrar as potencialidades do Concelho de Boticas. A cultura celta invadiu Carvalhelhos durante 2 dias, do ferro à lã, das festas às batalhas, uma cultura que foi recriada pelos herdeiros. Mais de 7 associações culturais locais uniram-se à organização para entrar na máquina do tempo e contar a história de um povo que há milhares de anos atrás se instalou no Barroso. É as associações culturais e recreativas do Concelho que fazem os jogos populares, recriam aqui algumas tradições ancestrais e a própria sociedade civil se imbuiu neste espírito da cultura castreja. Uma das grandes vantagens que as pessoas do Alto Tâmega têm é o facto de terem uma grande consciência do seu património histórico, quer material, representado pelas pedras deste castro, como pelas termas de Chaves ou pelas minas de Três Minas, por exemplo, mas sobretudo pelo seu património imaterial. Boticas abriu o livro de história e, com rigor, no Castro de Carvalhelhos, recriou a cultura castreja com a Céltica, evento que, na sua segunda edição, já deu provas que veio para ficar. Digo-lhe agora que mais de 60 expositores aproveitaram a 27ª edição da Festa do Vinho Verde para promover as marcas e produtos locais. Um evento que atraiu milhares de visitantes durante todo o fim de semana à vila de Ponte de Lima. Prova-se o vinho verde da região, colheitas trabalhadas com qualidade e que são aqui demonstradas ao público. Com um projeto com 5 anos neste momento, estamos a desenvolver um vinho branco especial. Estamos à procura das raízes dos vinhos brancos aqui de Ponte de Lima. A nossa quinta encontra-se na freguesia de Moreira de Lima, uma das primeiras freguesias do Vale do Lima a produzir vinhos brancos e com fama neles, e neste momento nós estamos a fazer uma recolha de castas antigas e a tentar desenvolver um vinho mais próximo do tradicional que era produzido nos nossos antepassados lá no Vale dos Torões. Isto já vem de geração para geração, mas o vinho na altura do meu bisavô, avô, era vendido a granel. Eu há uma coisa de 10 anos criei uma marca, que é a Quinta da Freiria. Esta é seguramente também uma forma de nós promovermos aquilo que de melhor se faz em Ponte de Lima e na nossa região, dentro daquilo que é a nossa estratégia de promoção e de valorização dos nossos produtos endógenos. Temos aqui cerca de 60 expositores que naturalmente irão ser recebidos por milhares de pessoas durante este fim de semana e obviamente que esta é também uma grande oportunidade para promovermos o Concelho de Ponte de Lima dentro daquilo que é
um concelho que procura apresentar um projeto diferenciador, um projeto competitivo e, acima de tudo, com produtos que se associam à marca de qualidade de Ponte Lima. E, portanto, esse é seguramente o grande objetivo. Além do consumo nacional, que contribui para a evolução positiva dos vinhos verdes, a exportação também tem sido a grande aposta dos produtores. Os vinhos estão a crescer nas exportações, estamos a falar de vendas ao exterior na ordem de cerca de 750 milhões de euros e desses 750 milhões de euros, cerca de 150 milhões de euros têm que ver com as exportações do vinho verde. Estamos a crescer para mercados muito competitivos como os Estados Unidos, como a Alemanha, como a França. Na França, claramente o mercado da saudade das comunidades portuguesas e é importante que estas vendas ao exterior contribuam para ajudar os micro e pequenos produtores que carecem desse mercado para poderem fazer da atividade da agricultura uma atividade sustentável em termos de condições de vida. A Feira do Vinho Verde em Ponte Lima já vai na 27ª edição e continua a ser também um motivo de atração de visitantes para o concelho. Tudo contado no mundo local, já sabe que o programa que dá destaque às notícias do seu território regressa amanhã. Até lá, fique bem, tenha um excelente arranque de semana.